Fazer tráfego pago para imóveis é totalmente diferente de qualquer outro tipo de tráfego. E muita gente não consegue acertar a mão no tráfego para vender imóveis porque não entende alguns conceitos básicos de tráfego para esse mercado. E aí acaba pausando a campanha cedo demais e só gastando dinheiro à toa. A gente acabou de fazer o lançamento de um prédio lá em Santa Catarina e eu separei nesse vídeo aqui 5 coisas que você precisa fazer quando vai fazer tráfego imobiliário, seja para fazer um lançamento novo, seja para vender imóveis de baixo padrão, médio padrão, alto padrão, enfim, não importa, essas 5 coisas se aplicam para você fazer tráfego para qualquer tipo de venda de imóvel. Pega papel e caneta e presta atenção. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber, e é o básico que ninguém faz. Ah, isso é óbvio. É óbvio, mas ninguém faz. Quando a gente vai estruturar uma campanha para vender imóvel, a primeira coisa é definir o ICP. ICP, que é em inglês Ideal Customer Profile, e em português é o perfil ideal de cliente. Você pode ter vários tipos de ICP. Você pode ter alguns ICPs. Não recomendo que você tenha mais de 3, mas você pode ter um, 2 ou 3. Mas você precisa ter um ICP bem definido. Por exemplo, nesse imóvel que a gente vendeu agora, nós tínhamos ICP de famílias. Famílias que moram na região e gostariam de ter uma casa de veraneio. Esse é um ICP. Outro ICP são investidores, pessoas do Brasil inteiro, né? Esse lançamento ele foi lá em Santa Catarina, então é comum pessoas de São Paulo, Rio, Mato Grosso, enfim, outras localidades do Brasil, principalmente Sudeste, Centro-Oeste e Sul, comprarem imóveis lá. Então nós tínhamos também isso como investidores comprando imóveis neste lugar. Eram basicamente esses dois ICPs, tá? O que você precisa é saber qual o seu ICP. Vai vender um imóvel, um estúdio. O estúdio serve para quem? Primeiro, estudante, investidores e pessoas que trabalham ali na região e querem morar mais perto do trabalho. Pronto, você tem 3 ICPs. Por que que o ICP é importante? Porque você vai precisar dele quando a gente for falar aqui, ó, no segundo tópico, que é fazer, na verdade é o terceiro tópico, ó, já vou pular logo para ele, anúncios segmentativos, anúncios segmentativos. Hoje em dia, a segmentação do Meta, ela já não funciona mais tão bem quanto era antes. Então você precisa fazer anúncios segmentativos. O que que eu quero dizer com isso? O seu anúncio ele tem que conversar, comunicar com o seu ICP. Então se você faz um anúncio genérico, imóvel na planta. O que que quer dizer? O que que quer dizer? Ah, casa para comprar no lugar tal. Você vai pegar uma fatia de público muito pequena, que é uma fatia de público que está pronta para comprar casa no lugar tal. É uma fatia de público que está pronto para comprar imóvel na planta no lugar tal. Só que o teu concorrente está fazendo um monte, centenas, dezenas de anúncios iguais a esse, e você só vai ser mais um lá naquele meio. Então, quando você define ICP e a partir do seu ICP você faz anúncios segmentativos, aí você começa a ganhar o jogo. Então, por exemplo, você vai fazer anúncio para famílias terem casa de veraneio. Você vai fazer anúncios tanto em vídeo quanto em imagem que comuniquem uma família sendo feliz na praia. Uma família tirando um final de semana para ir para a praia. Você vai fazer anúncios para investimento. Esse anúncio ele tem que falar sobre retorno do investimento, tem que falar que ele é mais aí você vai ver os seus argumentos, tá, mas só dando exemplos aqui, que ele é mais seguro ou que ele é mais rentável do que o CDB, do que uma poupança, por exemplo. Então você vai trazer essas comparações. Então, quando você sabe qual é o teu perfil ideal de cliente, e aí de novo, eu recomendo que você tenha de 1 a 3 perfis ideais de clientes para qualquer imóvel que você vai vender. Quando você sabe disso, você vai fazer anúncios comunicando com essa pessoa. Um anúncio que funciona, ele tem 2 grandes elementos, tá? 2 grandes elementos. Primeiro, ele é um anúncio que conversa com o seu ICP logo nos primeiros segundos, tá? Então nos primeiros segundos, se for em vídeo, né, se for imagem, aí você vai deixar isso bem destacado em algum lugar. Mas se for em vídeo, os primeiros segundos já conversam com o seu ICP. Então você vai começar o vídeo falando exatamente assim: você que tem família e quer ter um lugar para morar na praia, para ir no final de semana pra praia, deixa eu te contar uma coisa, você achou seu imóvel. Pronto, você começa assim. Você está procurando investimento, mas não acha.
investimentos que sejam mais rentáveis e mais seguros do que a poupança, do que um CDB, espera aí que eu vou te mostrar uma oportunidade do mercado imobiliário aqui na região. É assim que você vai começar, falando com o seu ICP. Esse segundo anúncio não vai comunicar com a família, assim como o primeiro não vai comunicar com o investidor, mas você precisa comunicar isso logo nos primeiros segundos. E depois, você vai mexer sempre com dor ou desejo, tá? Dor ou desejo. No caso de imóvel, normalmente você vai falar de desejo, mas você pode falar de dor também. Quando que você vai falar de dor? Quando você falar sobre, por exemplo, morar em um lugar mais seguro, morar mais perto do trabalho. Aí você está mexendo com a dor. Pô, a dor do quê? De ter que pegar muito trânsito todo dia. A dor de ter que, morar num lugar inseguro. Então você vai contar argumentos sobre isso, tá. Mas normalmente você vai mexer com desejo. Desejo de ter um imóvel novo, um imóvel melhor, um imóvel mais bonito, um imóvel mais confortável para a família. Então você precisa falar sobre isso, estimular, 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 estimular coisas sobre isso o tempo todo, ok? Terceira coisa, que na verdade era a segunda, mas agora virou terceira, definir uma verba mensal. O que eu vejo de gente errando no mercado imobiliário, porque não define uma verba mensal, não está escrito, não está escrito. Você tem um imóvel aí que custa 900.000, tá? Então vamos lá, imóvel de 900.000. Vamos dizer que você tem aqui, entre taxas, impostos, equipe, tudo que você tem que pagar aí, você vai ganhar aí 10% de comissão. Então, comissão líquida, só um exemplo, tá? Eu sei que tem gente que vai ter mais que isso, tem gente que vai ter menos. Só estou dando um exemplo para dar contexto aqui na minha explicação, ok? Então, vamos dizer que sua comissão líquida seja R$ 90.000, ok? Como é que você quer fazer um anúncio e gastar R$ 300 e fazer uma venda de 90.000? Não vai rolar. Não vai rolar. Só que o que que acontece com a maioria das pessoas? Pega um anúncio, coloca lá R$ 300, R$ 500, R$ 1.000, faz tudo errado, aí pausa tudo. Por que que pausa tudo? Porque, isso aqui não está funcionando. Só que ainda talvez não tenha dado tempo para você maturar aqueles anúncios, para que você consiga a sua comissão de 90.000. Se eu falar para você agora: "Me faz um Pix de 10.000, que eu vou vender o teu imóvel, você vai ganhar 90.000 de comissão", você não faria esse Pix? Claro que você faria, a não ser que você seja burro, com todo respeito, a não ser que você seja burro. Por quê? Eu tô te falando que você vai me dar 10, eu vou te devolver 90, eu vou garantir isso pra você em contrato. Você não faria isso? Claro que você faria. Primeiro, só um disclaimer aqui, eu não faço isso não, tá. Isso é só um exemplo, isso é só um exemplo. Mas, o que que eu quero dizer com esse exemplo? Que se você colocar R$ 10.000 para vender um imóvel de 90, ainda tá barato esse anúncio. E aí eu vejo uma porção de gente que bota R$ 300, R$ 400, R$ 1.000, R$ 2.000 para vender um imóvel de 5.000.000. E fala para parar os anúncios porque não está funcionando. Não é que não está funcionando, é que você provavelmente fez a estratégia errada, você fez do jeito errado, com a pessoa errada, da forma errada, você fez tudo errado. Você fez tudo errado. Ou talvez até você tenha feito tudo certo, mas mesmo fazendo tudo certo, você não deu tempo ainda para o teu anúncio maturar. Porque, na boa, imóvel de 3.000.000, se você gastar R$ 1.000, você não gastou nada ainda. Você ainda não gastou nada, ainda nem deu tempo desse imóvel maturar para você de fato vender ele. Beleza? Então é importante que você tenha na sua. Isso aqui é muito mais mental do que qualquer outra coisa. Você tem uma verba mensal bem definida. É quase como que entre aspas, um aluguel. Então você vai separar uma verba só para anúncios. Quanto que eu separo, João? O quanto o seu bolso permitir. Se o seu bolso permitir R$ 2.000 por mês, R$ 2.000 por mês. Se o seu bolso permitir R$ 5.000 por mês, R$ 5.000 por mês. O quanto o seu bolso, o seu caixa permitirem. Então você vai colocar a verba de acordo com o que você pode. João, eu posso colocar 5.000 por mês, estou saudável aqui para investir 5.000 por 3 meses. Legal, é isso que você vai colocar então. Então, definir verba mensal é importante. Aí, claro, você precisa garantir que você vai fazer os anúncios do jeito certo, com a pessoa certa, da forma certa. Você precisa garantir isso. Porque senão também você vai jogar R$ 5.000 fora. E aí não é o caso, ok? Como que você faz isso? Tem várias formas. Primeiro, seguir o canal do João Lima. Segundo, se você achar que o nosso time pode fazer anúncios para você, você vai clicar aqui no primeiro link da descrição, vai clicar para contratar os nossos serviços. E é isso. E é isso. Mas procura se informar para você não fazer anúncio do jeito errado, tá? Mas se você quiser nossa ajuda, primeiro link da descrição. Bom,
Definir verba mensal é tão importante quanto definir ICP, exatamente para você não parar anúncio antes da hora, exatamente para você, conseguir ter um mínimo de previsibilidade ali do quanto que você vai vender. Uma coisa que acontece, nem é tema aqui, né, nem é tema aqui, mas uma coisa que acontece muito em mercado imobiliário é, só um pequeno parênteses, tá, mas você usa um imóvel como isca. Então você pega um imóvel que tem, por exemplo, tá, por exemplo, aqui no prédio onde eu moro, os apartamentos aqui eles custam 700.000 a 1,5 milhão, mais ou menos isso aí, às vezes mais, dependendo, mas é por aí, vai, entre 800 e 1,5 milhão, vai, vamos botar assim. E aí tem um prédio aqui que tem um anúncio, e aí eu saquei isso já porque eu estou no mercado, sou do mercado, então saquei que era isso. Tem um prédio aqui que tem um anúncio que ele tá cheio de dívida, e ele tá com 550, ele tá anunciado por 550.000. Pô, eu olhei aquilo lá e eu falei: "Porra, esse imóvel aqui tá muito barato, vou entrar em contato, porque, pô, é uma oportunidade de mercado, imagina, mesmo que tenha que reformar, você dá uma reforma, é uma oportunidade de mercado". Entrei em contato, descobri que ele estava cheio de dívida. Só que o corretor lá do outro lado me ofereceu outros apartamentos aqui no prédio e também na região. O que que ele fez aqui na prática? Ele fez um anúncio de um imóvel isca. Ele mentiu quando falou que era 550.000? Não, era 550.000, mas nós temos um monte de dívida aqui, João. Só que se para você não faz sentido, então sei lá, tinha 300.000 de dívida. Só que se para você não faz sentido, a gente consegue oferecer outros imóveis aqui na região que também são bons. Então é um imóvel isca. Muita gente também, nesse caso aqui, ah não, eu não quero pagar a dívida. O lead morreu, acabou. Não, se aquele lead se interessou em um imóvel naquele formato, naquela região, ele quer comprar. Você pode, aliás, você precisa ter no seu portfólio outros imóveis daquele mesmo padrão, naquela mesma região, para oferecer para esse teu cliente. Isso é muito, 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 muito importante. Bom, dito isso, agora a gente vai para anunciar na prática. Eu vou mostrar para vocês de forma muito básica como fazer esse anúncio aqui dentro do gerenciador de anúncios. Por que muito básica? Porque o objetivo desse vídeo não é te contar no detalhe e te dar uma aula prática de anúncio, mas eu vou te dar uma visão geral, só para você entender principalmente sobre a questão de segmentação, tá? Então, tem vários tipos de anúncios que você pode criar, tá? Mas eu vou criar aqui um anúncio de leads, vou clicar em continuar. E esse anúncio de leads, eu vou colocar aqui uma verba de R$ 300 por dia, R$ 200 por dia. Eu vou entrar aqui, ó, no meu conjunto de anúncios e vou colocar que esse anúncio aqui, ó, ele é para mensagens no meu WhatsApp. Não, na verdade ele vai ser de formulário. Formulários instantâneos. Ok. Eu quero maximizar o número de leads. E eu quero te mostrar aqui, ó, a segmentação. O que que você vai segmentar? Primeiro, quando você estiver captando leads, você vai desligar esse advantage aqui. João, sempre é bom desligar? Isso aqui nunca tem que ficar ativo? Depende. Mas para sua primeira campanha, eu recomendo que você desligue, porque normalmente ele não traz tão bons resultados para captar lead. Normalmente não traz. Então você vai clicar aqui, ó, em limitar mais o alcance dos anúncios. Limitar mais o alcance dos anúncios, continuar. Pronto, é isso que você precisa fazer. Segunda coisa que você vai botar aqui, localização. Então, por exemplo, vamos dizer que eu estou vendendo um imóvel em Balneário Penha, lá em Santa Catarina. Então, Penha, Santa Catarina. Vou colocar a localização de lá. Ok, aí aqui eu tenho duas opções. Eu posso deixar um raio de até 80 quilômetros, então eu posso anunciar aqui para toda a região. Nessa área aqui faz sentido, por quê? Porque as pessoas da região compram imóvel em Penha, isso é uma particularidade do local, aí, enfim, você vai ter que ver o seu local. Ou eu posso vir aqui, ó, e colocar apenas cidade atual, se eu quero anunciar somente na minha cidade, tá? Nesse caso aqui, eu quero um raio máximo aqui de até 80 quilômetros. Dito isso, você tem que tirar isso aqui, ó. Alcançar mais pessoas com probabilidade de responder aos seus anúncios. Também vamos mostrar os seus anúncios para pessoas interessadas nas cidades e regiões que você selecionou. Eu não quero pessoas interessadas lá, não. Eu quero pessoas que passaram ou estiveram lá, ok? Não tem mais como anunciar somente para quem mora. A localização, deixa eu ver até se ele fala aqui, ó. Vamos ver se ele fala aqui, ó. Lararararã. Não, não fala. Ok, mas basicamente essa localização é para pessoas que moram ou estiveram nesse local, ok? Desmarque essa opção aqui. Aqui você vai colocar idade. Então, quem compra o seu imóvel tem normalmente quantos anos? Pô, aqui vai ser uma pessoa de mais de 30 anos até
sei lá, até uns 50 anos, ela deve comprar imóvel aqui. Tira essa opção aqui, ó, de usar como sugestão. Quem compra, homem ou mulher? Pô, aqui eu tô só dando exemplo, tá, gente? Pô, aqui quem mais compra é homem. Vou tirar esse usar como sugestão também, ok? Olha lá, agora o meu Advantage já desativou totalmente. Perfeito. Ele fica ativado se você colocar usar como sugestão. Ok. Direcionamento detalhado, idioma, tudo isso daqui eu não mexo. Por quê? Porque a minha segmentação ela vai estar pautada no meu criativo. Então, eu não mexo nisso. Quando eu estou criando um anúncio pela primeira vez, tá? Quando é a primeira vez que eu vou criar naquele cliente, naquela conta, naquele imóvel, naquela região, eu faço teste de 2 formas, às vezes 3, tá, mas vou botar aqui 2 formas para simplificar. Uma, sem segmentar nada, só isso aqui que eu fiz agora. Um ponto importante que é legal, aí você vai ter que testar como é que funciona para você, tá. Mas uma coisa que eu gosto de fazer para imóvel, em alguns casos, é vir aqui embaixo, ó, e colocar posicionamentos. Deixa eu clicar aqui mais configurações, clicar aqui, ó, plataformas, vou clicar para editar, e eu tiro o Facebook e o Audience Network. Então eu tiro esses 2. Então uma das coisas que eu faço para imóvel é tirar esses 2 aqui e deixar para anunciar só no Instagram. Nem sempre vai fazer sentido, porque, por exemplo, se você estiver buscando pessoas mais velhas, essas pessoas tendem a estar no Facebook, então não seria inteligente você tirar de lá. Mas, em todo caso, eu acho que vale o teste também. Bom, o que eu estava falando aqui, você pode, eu sempre deixo uma aberta, do jeito que eu fiz aqui. O que que é aberta? Segmentando só localização, idade e gênero. Só isso, só isso. E aí eu faço outra segmentada para algum dos meus ICPs. Então, por exemplo, vamos dizer que eu busque por famílias. Aqui eu tenho, ó, opção de interesses por pais. Então eu posso colocar aqui, ó, pais todos, ó, posso colocar pais com crianças de idade pré-escolar, posso colocar pais com crianças pequenas, posso colocar pais de adolescentes, posso colocar pais de pessoas de até 12 meses, isso. E aí eu vou colocar aqui pais para essas pessoas, desde que uma segmentação para essas pessoas, melhor dizendo, desde que o meu ICP preveja que eu vou anunciar para famílias, para pais, para famílias que estão começando e tudo mais, tá? Não faz sentido, normalmente não faz sentido, porque aí vai ter alguém que fala, aqui faz sentido. Mas normalmente não faz sentido anunciar um imóvel de altíssimo padrão para uma família que está começando. Via de regra, essa família vai ter um imóvel mais básico, mais intermediário, mais médio padrão, no máximo ali. Normalmente é isso que acontece. Mas, né, você sabe do seu cliente melhor do que eu, ou pelo menos deveria saber para conseguir definir o seu ICP. Gente, de anúncio é isso. Não tem para onde correr, não tem muito o que inventar. Aí você vai segmentar no anúncio e é exatamente isso que você vai fazer, beleza? Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixou seu like, não deixou um comentário aqui falando, pô, vídeo massa, João, tô gostando, faz isso agora, porque realmente eu tô gravando aqui, dedicando meu precioso tempo para gravar esse conteúdo para você aqui, diretamente do campo de batalha. Bom, quinta coisa é você acompanhar e escalar. Aí, de novo, quando você vai vender um imóvel, você gasta lá R$ 1.000 e você não vende nada. Aí você gasta R$ 2.000 e não vende nada. Só que se a sua comissão é 50, 100, 200, R$ 300.000, tá tudo bem, porque às vezes você vai ter que gastar 30.000 para fazer uma comissão de 200.000 e tá tudo bem, porque imagina, você bota 30.000 de um lado, sai 200.000 do outro lado. Não é tão simples assim, mas, né, no final das contas você pode simplificar dessa forma. Isso não é muito bom? Isso é excelente. Então, o que que eu recomendo que você faça? Aqui é mais uma dica do que qualquer outra coisa, tá? Usa a métrica secundária como visitas agendadas. Como é que eu sei se aquele anúncio, aquela campanha estão boas? Eu vou olhar para visitas agendadas e não para venda. Então, eu vou otimizar pelo custo por visitas agendadas. Então, imagina que eu investi R$ 2.000, eu não tive nenhuma venda, mas eu tive 5 visitas agendadas. Então, o meu custo por visita agendada, o meu CPVA, ele é de 2.000 dividido por 5, ele é de R$ 400. Isso tá bom ou ruim? Não sei, vai depender da sua métrica. Às vezes, para você, você está pagando R$ 1.000 na visita, então 400 é muito bom. Às vezes, para você paga R$ 100 na visita, então 400 está caro. Então, você vai comparando com você mesmo, com os seus mais diversos anúncios. É dessa forma que a gente otimiza a campanha de
venda de imóvel, sem que você tenha que deixar ali, gastar 5.000, 30.000, 60.000 reais até descobrir se aquele anúncio vai funcionar. Gente, 5 dicas básicas sobre venda de imóvel. Se você quer o meu time fazendo tráfego para você, criando tráfego, estratégia e outras coisas para você vender mais imóveis, primeiro link da descrição. Eu sou o João Lima e até o próximo vídeo.